Boa noite, meus irmãos. Saúde a amada igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Convidando os irmãos a abrirem a palavra do Senhor. Convidando os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no segundo livro dos Reis. Vamos fazer a leitura no capítulo 6, versículo 1 ao 7. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 1 ao 7. É uma alegria poder estar aqui novamente com os irmãos, adorando ao Senhor, servindo ao nosso Deus. E 57 ainda não, né? Mas quem sabe um quarto, quem sabe, se Deus assim permitir, intervalo aí de talvez uns 3, 4 anos não sai um quarto, né? Porque o Yukias já está me acompanhando e aí eu tenho que elevar ali o padrão, para ver se eles vêm atrás. Meus irmãos, segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 1 ao 7, vou fazer a leitura. Os irmãos podem acompanhar, olhar sobre o texto. Diz assim a palavra do nosso Deus. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegando ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: ai, meu senhor, por que era emprestado? Porque o homem de Deus, perguntou o homem de Deus, onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali e fez flutuar o ferro e disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, estamos aqui reunidos, atendendo ao chamado do Senhor de te adorar e te servir. Estamos diante da tua palavra também, na sua santa presença, sedentos por ouvir a tua voz. Pai, esperamos com expectativa esse momento da nossa semana, onde iremos ouvir a tua voz, sermos edificados e transformados segundo a riqueza da tua graça e misericórdia. Por isso, Pai amado, age no nosso meio nessa noite, sê misericordioso conosco e nos transforma segundo os teus desígnios, é o que te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, essa história que nós acabamos de ler é iniciada no mínimo com uma notícia animadora. Afinal de contas, os discípulos dos profetas disseram a Eliseu que o local estava pequeno demais para eles, conforme o versículo 1. E a gente lembra que alguns anos antes que o profeta Elias achava que ele era o único que servia a Deus, então ele foi encorajado pelo Senhor, falando a respeito dos 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal, falando também que haviam profetas escondidos em cavernas, vivendo de pão e água, por causa da perseguição que acontecia no Reino do Norte. Lá em 1 Reis, capítulo 19, a gente vê a respeito dessa história, e as coisas aqui parecem que melhoraram. Apesar das dificuldades, apesar das tribulações enfrentadas pelo povo, muitos ainda professavam a sua fé a ponto de se matricularem no principal seminário do Reino do Norte, que era juntamente ali com Eliseu, vocacionados aumentando apesar da dificuldade. E esses discípulos então se reúnem ali ao redor do profeta, pedem mais espaço, pedem que o seminário ali possa ser aumentado. Então Eliseu diz: olha, vão então, fazem conforme vocês estão pensando. Mas aí um discípulo fala: não, vem com a gente. E aí ele fala: não, beleza, vou com vocês, eu irei. E aí ele foi com eles, começa o trabalho lá no Jordão de corte das madeiras para construir um local mais adequado e mais amplo. E enquanto isso tudo acontece, um desses discípulos perde a sua ferramenta de trabalho, fica desesperado, grita: ai, meu senhor, porque era um instrumento emprestado. E então Eliseu entra em ação perguntando onde caiu esse material, e aí o rapaz mostra o local. A partir desse local, então, Eliseu corta um pedaço de pau, lança ali no mesmo local que o rapaz apontou, o ferro então do machado flutua, e aí ele é levantado. O discípulo então estende a mão e retira o machado que havia sido perdido. Meus irmãos, há uma inquietação quando nós lemos um texto como esse. Qual será a mensagem desse texto?
Porque normalmente quando nos aproximamos das Escrituras, todo o povo de Deus se pergunta: o que eu aprendo nesse texto? Qual é a mensagem do Senhor a partir dessa passagem? Como ela se aplica ao meu coração? São perguntas razoáveis e são perguntas úteis a todos aqueles que são discípulos do Senhor. E como bons discípulos queremos saber a utilidade, queremos saber como que essa mensagem pode trazer edificação para as nossas vidas. Mas, meus irmãos, numa aproximação como um texto como esse, costumamos ter a tendência, primeiramente, de buscar identificação com os personagens, observar o comportamento dos personagens, ver o que pode ser positivo, o que pode ser negativo, e aí então tentar imitar e considerando o que nós acreditamos ser adequado ou não. Quando a nossa aproximação do texto vai exclusivamente por esse caminho, nós temos a tendência de incorrer alguns tipos de leituras equivocadas à palavra do Senhor. Alguns, ao ler um texto como esse, gostam de alegorizar. Alegorizar, basicamente, é dizer algo além do que o texto está dizendo. Então, nessa passagem, é comum, muitos comentaristas diversos olham e falam assim, que olha, o machado de ferro é a alma do homem. O machado de ferro é a alma do homem. O Jordão é o julgamento. E aí, então, a alma do homem está perdido sobre as águas do julgamento, até que um galho de madeira, vejam só a cruz, um galho de madeira resgata a alma desse homem. Mas para isso é necessário ter fé como esse moço e estender a sua mão. Meus irmãos, alegoria. E aí eu fico imaginando se a gente começasse a alegorizar qualquer discurso que chegasse até nós. Então, para ser bem honesto, eu vou me dizer culpado diante disso, porque eu costumo alegorizar discurso da minha esposa. Então ela chega assim: Davi, hoje você vai fazer o almoço, faça salada. Aí eu, olha, tudo bem. Aí eu faço o quê? Vou resolver. Lembro, salada. Diante desse discurso, salada, a criatividade aguça. Já sei o que eu vou fazer para comer. Hambúrguer. Hambúrguer tem tomate, hambúrguer tem alface, hambúrguer eu boto até cebola, tem salada. Então está feito o almoço que foi tão pedido. Ou quem sabe pedimos uma pizza. Pode ter pizza com tomate, pode ter pizza com tomate seco, pode ter pizza com brócolis, salada, tudo resolvido então. Genial, não é, meus irmãos? No entanto, quando ela chega e olha esse almoço, ela ri de indignação, porque eu alegorizei o discurso dela. Alguns também, ao lidar com textos como esse, meus irmãos, costumam ter uma leitura moralista. Então veja só o que aconteceu com esse discurso, com esse discípulo de Eliseu a tomar algo emprestado. O autor aos Provérbios diz: o que toma emprestado é servo do que empresta, Provérbios 22:6. Conclusão: não seja como esse rapaz, não tome nada emprestado. E certamente, queridos, esse ensino de Provérbios é importante, ainda mais em tempos de consumismo, onde as pessoas vivem se endividando, tomando emprestado. Mas será esse o objetivo do texto que acabamos de ler? Será esse o objetivo dessa narrativa da escola dos profetas e seus alunos junto com Eliseu? Será que nós vamos então tomar isso como um ensino? E queridos, nós precisamos perceber que as Escrituras têm uma mensagem para o povo de Deus que nem alegoriza e nem moraliza o texto bíblico. Um teólogo presbiteriano, professor de Antigo Testamento, ele vai nos dizendo que, de certo modo, tudo nessa vida ensina a respeito de sabedoria e de loucura. Podemos ler histórias, fábulas, romances, clássicos da literatura diversos e nos identificar com o personagem e aprender diversos conselhos úteis para as nossas vidas. Mas no livro das Sagradas Escrituras é diferente. Nós vemos que há sabedoria e loucura ilustrada em nossos escritórios, relacionamentos, jornais, livros que lemos e até quando assistimos televisão. Mas o livro dos Reis, propriamente dito, não é uma coleção de parábolas ou literatura de sabedoria, e não devemos tratá-lo como se fosse. Qual é, então, o ensino da passagem que temos
diante de nós. E, queridos irmãos, as Escrituras estão na nossa frente para nos ensinar mais do que ensinos moralistas dentro do seu conteúdo, por mais que haja princípios imperativos de comportamento e de obediência. O objetivo das Escrituras, como foi lido aqui no breve catecismo, é requerer a obediência de Deus, mas principalmente revelar o nosso Deus, tornar Deus conhecido, porque é o próprio Deus falando conosco quando nós lemos as Escrituras, sobre quem Ele é, sobre o que Ele já fez e sobre o que Ele ainda fará. Precisamos então ter uma leitura das Escrituras que seja teocêntrica, algo que vai diametralmente oposto a essa literatura antropocêntrica, onde alegorizamos e tratamos com moralismo, conforme exemplificado anteriormente. Logo, ao invés de a primeira pergunta, quando nos aproximamos do texto bíblico ser: que proveito posso tirar desse texto? Mais adequado seria: o que posso aprender sobre Deus? O que aprendemos sobre Deus nessa passagem é o tema do nosso sermão nessa noite, porque o Senhor Deus, o Deus da aliança, Ele é amoroso e é poderoso e cuida das necessidades, das pequenas necessidades do seu povo por meio da sua presença. O Deus da aliança é amoroso e poderoso e cuida de nossas pequenas necessidades por meio da sua presença. E, queridos, a situação de Israel aqui era trágica, principalmente do Reino do Norte, o reino já dividido, o reino já uma bagunça, a nação experimentando sanções como consequências da quebra da aliança. O Reino do Norte, dos descendentes de Acabe e Jezabel, atormentavam os fiéis. Uma fome atingia toda a terra, invasões estrangeiras, idolatria para todo lado, apostasia, circunstâncias que evidenciavam o julgamento de Yahvé sobre Israel. E o livro dos Reis é um escrito justamente para confrontar, para confortar e trazer consolo e encorajar o povo que estava no exílio da Babilônia, experimentando o ápice desse juízo divino. Esse é o motivo do que o porquê o nosso texto nos ensina a respeito do nosso Deus, Deus da aliança, que é amoroso e poderoso e cuida de nossas pequenas necessidades por meio de sua presença. E esse Deus cuida de nossas pequenas necessidades, meus irmãos. É interessante percebermos que nosso texto está entre dois grandes momentos do ministério de Eliseu. Se você observar na sua Bíblia, no capítulo 5, nós temos o milagre da cura de Naamã, um comandante do exército do rei da Síria. A gente conhece a história. Eliseu ordena que ele dê 7 mergulhos no Jordão. Naamã fica revoltado porque Eliseu nem foi ao seu encontro, mandou alguém dar essa mensagem. Então Naamã é convencido, finalmente faz os 7 mergulhos e é curado. Um milagre, meus irmãos, à distância. Um milagre remoto. Eliseu nem sequer precisou estar presente para que a realização do milagre acontecesse. Algo tremendo. Algo que salta aos olhos, um milagre com M maiúsculo. No capítulo 6, a partir dos versículos que lemos, a partir do versículos que lemos ali, a partir do 8 em diante, a gente vê também outro milagre e algo também mais assustador e mais tremendo. Quando a gente fica sabendo que Eliseu tem conhecimento dos planos do rei da Síria, que ele é definido esses planos numa reunião particular com seus generais. Então Deus revela para Eliseu uma conversa que ele nem mesmo ouviu. E então depois as tropas, cavalos e carros cercam a cidade para pegar Eliseu. Geazi, seu discípulo, se desespera. Eliseu ora por ele, os olhos dele são abertos, ele vê legiões de multidão de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Deus cega os inimigos e tudo dá certo. Eliseu sai ileso dessa circunstância. Assustador, meus irmãos. Algo que nos traz um cair de queixos, um milagre com M maiúsculo. Mas no meio desses dois grandes milagres temos o nosso texto. E uma leitura rápida faz a gente pouco refletir sobre esse acontecido, porque geralmente o que salta aos nossos olhos são grandes milagres, grandes feitos, coisas que saltam aos olhos no sentido de nos deixar assustados, milagres com M maiúsculo. Mas aqui
Só um machado é perdido por um estudante desatento e acaba sendo encontrado. Coisa pequena. Mas para o nosso Deus, o Deus da aliança, que é amoroso e poderoso, Ele se importa e Ele cuida das nossas pequenas necessidades, e não somente das grandes necessidades, não somente dos grandes eventos das nações, ou até mesmo mundiais, meus irmãos, os nossos pequenos problemas, pequenos problemas que você enfrenta na sua vida, não são triviais para esse Deus amoroso e poderoso. Aprendemos essa verdade ao observar esse coitado do discípulo. Pede um machado emprestado, perde o machado, do meio a tantos acontecimentos nacionais se desenrolando, o rapaz ali então fica desesperado, porque ele sabe que, segundo a lei da época, ele perdeu algo que não era dele, ia ter que virar escravo para poder pagar o que tinha sido perdido. Não era simples, como nos dias atuais. Perdeu um machado, vai ali na oficina ali, vai ali na loja, na Leroy, compra um machado, compra 10 machados e deixa guardado, porque se perder mais outro, já tem um reserva. Não era assim. Era algo muito mais difícil naquela época, era algo muito mais complexo naquela época, meus irmãos. Há uma necessidade individual e genuína da ajuda de Deus. E quando há uma necessidade genuína, não devemos nos surpreender quando presenciamos a ação graciosa do nosso Deus. E é comum nós incorrermos em algumas caricaturas a respeito do Senhor. Achamos que Ele não se importa com nossas necessidades quando elas são pequenas. Nós pensamos assim, Deus, deixa isso quieto. Isso não é nada demais. Deus tem coisas mais importantes a fazer. Não vou incomodar Deus com um pequeno pedido como esse. Há coisas muito mais grandiosas para Deus dedicar a sua atenção. Mas, meus irmãos, existe um Deus todo-poderoso e amoroso que se importa, sim, com as nossas pequenas necessidades, até aquelas que nós mesmos a consideramos insignificantes. E de maneira, então, fascinante e inimaginável, Deus tem resolvido muito desses problemas à nossa volta. E com certeza você já tem experimentado essa verdade na sua vida, porque o Deus da aliança, Ele é amoroso, e Ele é poderoso e cuida das pequenas necessidades do seu povo. Em meio a uma apostasia, conflitos nacionais, políticos, sofrimentos e lutas, o nosso Deus de graça e misericórdia é atento às simples, pequenas e triviais necessidades comuns do dia a dia do seu povo. Por isso, querido irmão, não deixe o seu coração ser contaminado pelo terrorismo dos noticiários ou de redes sociais à nossa volta. Às vezes você entra animado para ver uma foto, você sai desanimado diante de tanta notícia ruim, dramática, terrível. É que o Brasil vai virar uma Venezuela, é que agora a igreja vai acabar, a perseguição, a igreja está com os dias contados no país. Meus irmãos, coisas sérias, certamente, mas já comentamos sobre a terrível condição da nação nos tempos de Eliseu. O povo no exílio, experimentando ali o auge, o ápice da justiça divina, sendo levados da sua terra, tendo as suas casas destruídas, o seu templo destruído, e por meio dessa passagem, eles seriam lembrados que o Deus da aliança é amoroso e poderoso e que cuida das questões do dia a dia do seu povo. O nosso Deus nunca deixou o seu povo de sustentar o seu povo por meio da sua providência, quer nas pequenas necessidades do seu dia a dia, como o machado perdido, quer nos grandes eventos que acontecem à nossa volta. Vamos continuar, meus irmãos, experimentando esses vislumbres da graça, porque o nosso Deus cuida das nossas pequenas necessidades, até mesmo daquelas que você considera triviais demais. Qual a sua necessidade hoje? Qual a genuína necessidade que você considera pequenas demais para Deus se importar e fazer algo a respeito?
Pense nela nesse momento. Traga ela ao seu coração e à sua mente. Agora pegue essa necessidade e coloque-a diante desse Pai amoroso e poderoso, porque Ele se importa e Ele cuida das suas pequenas necessidades. Porque a sua compaixão, ela é real e viva. E ela move o nosso Deus em nossa direção, de modo a atender às demandas da nossa alma, mesmo aquelas pequenininhas, meus irmãos. Nós não estamos lidando com um Deus superocupado, indiferente ao seu povo, porque primeiro precisa resolver grandes problemas mundiais. Ele vai atender e Ele tem prazer em atender as demandas triviais de cada um do seu povo. Encontre conforto nessa verdade poderosa. Um teólogo diz que Ele pode prover de maneiras comuns ou milagrosas. Confia nele, busque-o, creia que Ele responde aos nossos clamores. Os servos de Deus podem confiar nele para suprir as suas necessidades, até aquelas que parecem triviais. Então tem muita mãe aqui de menino pequeno. No dia a dia, cuidar de menino pequeno é um negócio terrível. Muitas necessidades, muitas. Tantas que às vezes a gente até acha que são pequenas demais para Deus se importar, como a criança conseguir ajustar ali o horário dela dormir. Como a criança conseguir ali finalmente ter uma boa adaptação na alimentação e passar a comer sem destruir tudo à sua volta e sujar tudo como se estivesse num puleiro, como se fosse um pinto comendo num puleiro. Pequenas necessidades, meus irmãos, que eu sei que no dia a dia a recorrência dela acaba trazendo desânimo, acaba trazendo desalento, e nós às vezes ficamos achando que Deus não se importe, mas coloque essa pequena necessidade na presença do nosso Deus, porque como vemos no nosso texto, Ele se importa. Então não deixe de colocar diante do nosso Deus todas as suas necessidades, até aquelas pequenas, até aquelas que você considera trivial demais para o nosso Deus dar atenção. Uma outra lição importante que nós temos aqui é um recado aos pais, porque eu sei que as preocupações paternas, as responsabilidades da vida são muitas, os boletos não parecem ter fim, e muitas vezes isso acaba fazendo e acaba tomando a nossa atenção, energia, coração, disposição, nos levando a ignorar as pequenas necessidades dos nossos filhos. Achamos que são coisas de somenos importância, às vezes frescura, às vezes bobagem, e não é, meus irmãos. O nosso Senhor se importa com as nossas pequenas necessidades. Devemos então nos importar com as pequenas necessidades dos nossos filhos, que possamos ser ativos em identificar, buscar soluções para as necessidades reais dos nossos filhos. Às vezes uma necessidade de atenção, de conversa, às vezes até uma necessidade de brincar. Coisas triviais e pequenas do nosso dia a dia que ignoramos, achando que não são coisas importantes para darmos atenção. Mas que o nosso Deus, a partir desse texto, nos ensina que precisamos imitá-lo e demonstrar esse amor, demonstrar esse cuidado, atendendo pequenas necessidades dos nossos filhos. Talvez a falha nessa área seja o motivo de muitos acharem que Deus não se importa com as nossas pequenas necessidades. Foram criados dessa maneira, com os pais ignorando pequenas necessidades, e então cresceram achando que Deus é assim, indiferente. Que possamos, meus irmãos, agir de maneira diferente para dar um bom exemplo e apontarmos para o nosso Deus, que é o Deus da aliança, amoroso e poderoso, e atende às nossas pequenas necessidades. Um recado também que precisamos refletir sobre os cônjuges, maridos. Precisamos ser atentos, queridos, às necessidades de nossas esposas. Aos nossos olhos, algumas necessidades das nossas esposas podem não ser, muito importantes. Podem ser, não, de novo, essa bobagem, isso aqui, frescura. Mas, meus queridos, para elas são necessidades genuínas, importantes, e muitas vezes os homens são acusados
de não se importarem com problemas simples e pequenos de suas esposas. E não deveria ser assim. Não deveria ser assim, porque nós somos chamados a amar assim como Cristo amou a sua igreja. E Cristo se importa e se preocupa com as necessidades simples e pequenas de sua igreja. Então dê mais atenção à sua esposa, dê mais atenção às suas pequenas necessidades, dedique tempo, dedique interesse, seja ativo na resolução dessas pequenas coisas. Muitas pequenas coisas que às vezes são causadas pelos próprios maridos, ao fazerem coisas que sabem que incomodam as esposas, deixam elas desanimadas. São coisas simples que ele não vê problema, que acha que é bobagem, que se fosse feito, que se fosse dado uma atenção especial e uma consideração amorosa como o nosso Deus dá a nós, o casamento seria muito mais leve, a relação conjugal seria muito mais saudável, seria muito mais próspera e cumpriríamos assim, então, a função que Deus nos dá como maridos de glorificarmos a Deus por meio do nosso casamento, amando como Cristo amou a sua igreja. Um puritano chamado John Flavel, no seu livro Providência, diz assim que como é grande o cuidado de Deus por seu povo. Ele faz todas as coisas por vocês. Seu cuidado e ternura são tão grandes que ele não tira os olhos de vocês. Ele mesmo guarda, protege de dia e de noite. Vocês são preciosos demais para serem confiados a outro. Todos os seus santos estão nas suas mãos. Esse é o nosso Deus da aliança, amoroso e poderoso, que cuida, meus irmãos, das nossas pequenas necessidades. E Ele faz, e Ele atende, e Ele cuida dessas necessidades por meio da sua presença. Eliseu era um profeta. Eliseu é um profeta do Antigo Testamento que possuía essa função de anunciar a palavra de Deus, representando Deus diante do seu povo. E a palavra do Senhor, por meio dos profetas, não somente traziam discursos, mas benefícios reais. Não é sem razão que o autor aos Hebreus diz que o Logos, a palavra, sustenta todas as coisas por meio do seu poder. Logo, a presença de Eliseu na vida daqueles discípulos faz toda a diferença. E naquela época, é importante perceber que o governo de Deus se fazia demonstrado por meio do chamado de Eliseu, porque ele que era o homem de Deus, não o rei. Então Eliseu acaba realizando uma quinta série de libertações divinas, onde no capítulo 2 ele resolve uma dívida, no capítulo 4 também ele resolve uma morte, no capítulo 4, nos versículos finais, ele resolve o problema de uma seca, aí no capítulo 5, uma doença, e aqui no nosso capítulo, dificuldades do dia a dia enfrentadas pelo seu povo, proteger os pobres, trazer vida, justiça, liderar exércitos e agir em favor do remanescente fiel no seu dia a dia. Eliseu é mostrado como um líder compassivo, um líder capaz de prover, por meio da sua presença, assistência divina nas coisas comuns do dia a dia. Os israelitas estavam ali experimentando a ação divina de maneira diversas e dependendo da situação, mas tudo era realizado por meio da ação profética, por meio do ministério de Eliseu. E Eliseu se faz presente na vida dos seus discípulos, revelando assim o amor do nosso Deus para com os seus filhos frágeis. Israel no exílio, ao ler esse texto, Israel no exílio, desesperado, fragilizado, desanimado por causa do peso do exílio, do peso da escravidão, iria ler esse texto e iria ser encorajado, porque Israel, eles iam ler que aqui está um Deus vivo que se faz presente na vida de vocês. O Deus da aliança se faz presente com amor e poder, cuidando da necessidade de vocês. Conta-se uma história antiga que no século XIX, em Londres, havia um homem pouco notável, limpador das ruas, que costumava varrer as ruas perto do prédio do parlamento. Ele era bastante conhecido naquela região, todos o conheciam por meio, constantemente, diariamente, lá realizando seu trabalho
dia a dia, só que um dia ele faltou ao seu trabalho. Então, um ministro que sempre passava naquela região se pergunta por esse trabalhador, não o encontra, investiga a respeito da vida dele, descobre onde ele mora, fica sabendo que ele mora num pequeno quarto, num sótão, num local hostil, vai até lá, visita esse homem e ele pergunta assim para esse homem: você se sente sozinho aqui nesse quarto? Só havia uma cama e uma escrivaninha no quarto desse homem. O limpador de ruas disse que não me sinto sozinho, porque alguém o visitava. Um homem me visita, ele disse. Quem visita você? Perguntou o ministro do evangelho. Então o Senhor responde: o Senhor Gladstone me visitou e leu a palavra comigo e orou comigo. Aquele ministro então fica surpreso e ele pergunta: o senhor William Gladstone, o primeiro-ministro? E ele responde que sim, ele mesmo. Lê a palavra comigo, ora comigo, traz uma refeição para mim. Portanto, aqui está um homem, William Gladstone, primeiro-ministro da Grã-Bretanha, provavelmente tinha mais de 400 outras coisas importantes para fazer naquele dia, mas dedica um tempo para se fazer presente na vida de um homem que limpava as ruas e que era ignorado por todos. E, meus queridos, existiu um homem que se fez presente na vida do seu povo. Ele abriu mão da sua glória, ele assumiu a forma humana. 8 séculos depois, um profeta galileu surgiu no meio do povo de Deus, prometeu estar presente na vida do povo de Deus até a consumação dos séculos, por meio de uma união mística e indestrutível. O ministério de Eliseu e a sua presença no meio do povo aponta para essa obra do Senhor Jesus, aponta para a pessoa e obra de Cristo. Então aqueles discípulos compreendiam a presença de Eliseu ali e compreendiam que por meio de Eliseu Deus fazia diferença nas suas vidas. E nós hoje temos Cristo Jesus, maior do que Eliseu. Você compreende então a importância da presença de Cristo por meio do seu Espírito na sua vida, meu irmão? Por meio dessa presença amorosa e poderosa, trazendo benefícios incontáveis conquistados na cruz do Calvário. Um milagre que é realizado na cruz do Calvário, perdoando pecadores, mas também um milagre realizado no dia a dia, na sua vida comum. Deus, por meio do seu amor e por meio do seu poder, atendendo às suas necessidades, por menor que elas sejam. Esse é o nosso Deus. E é isso que esse texto nessa noite nos ensina. A história de um machado de ferro que é perdido e depois flutua sobre as águas. Ilustra a maneira como Deus age em atividades normais do nosso dia a dia. Uma história que busca consolar você nas suas angústias, que busca confortar você diante das dificuldades enfrentadas do dia a dia, que busca encorajar a sua vida diante das demandas, das dificuldades e tribulações que você vem enfrentar, porque Deus se faz presente com amor e poder, atendendo às demandas da sua vida, até aquelas pequenininhas que você considera insignificante. Não despreze essa atuação graciosa do nosso Deus nas nossas vidas, e que possamos, por meio desse texto, então, aprender que o Deus da aliança é amoroso e poderoso e cuida das pequenas necessidades do seu povo por meio da sua presença em nossas vidas. Amém?